Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 58ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 58ª live decorre em mais um dia especial para mim, desta vez por razões pessoais. A 16 de fevereiro de 2009, tornava-me tio pela primeira vez. E que alegria foi esse dia! Uns anos antes, em 2005, entrava em vigor o Protocolo de Kyoto. E por falar em ambiente, apresento-vos então o nosso convidado de hoje. Jorge Pinto, formado em Engenharia do Ambiente e doutor em Filosofia Social e Política, é membro e cofundador do Partido Livre, sendo desde 2024 deputado à Assembleia da República pelo mesmo partido. A 1 de novembro de 2025 apresentou a candidatura à presidência da República. Adicionalmente, é coautor de bandas desenhadas, nomeadamente Amadeu, saído pela saída de emergência em 2018 e incluído no Plano Nacional de Leitura, e Liberdade Incondicional 2049, editado pela Green European Journal em 2019. Escreveu também o livro Tamen Digo, editado inicialmente pela Oficina Noctua em 2022 e reeditado agora pela Iguana Chancela da Penguin. Sem mais delongas, vou adicionar o Jorge à conversa, porque, quem sabe, ao sabor de um café, vamos ouvir as histórias que ele tem para nos contar. Olha, antes de mais, é um gosto e agradeço muito o facto de teres acedido aqui a este meu convite, a este meu desafio, para falarmos então sobre um livro ilustrado que, até como está aqui referido no livro, é mais para graúdos do que propriamente para miúdos, não é? Exatamente. É para todos, mas sim, não é um livro infantil propriamente dito. Exatamente. E eu, só para darmos aqui o pontapé de saída, digamos assim, e é mesmo um cheiro pequeno, mas eu acho que dá para começarmos aqui a conversa. É uma frase. Um povo embrutecido é sempre mais dócil. Aqui no livro nós conhecemos a avó Carmo e conhecemos também este lado dócil, mas o outro lado também da avó Carmo. E realmente Exatamente. Eu acho que traduz muito bem aquilo que depois está também no livro, não é? Sem dúvida. Olha, oi? Ok. Uma pergunta. Portanto, este livro foi inicialmente editado em 2022 pela Oficina Noctua. Como é que foi retornar agora, até porque conseguimos perceber neste livro este retornar, mas como é que foi retornar a este livro? Depois deste... Olha, é uma excelente pergunta, porque, e agradeço o convite, claro, e agradeço àqueles que estarão também aqui a assistir, esta que é a segunda conversa sobre esta nova vida do livro. Ele foi apresentado agora na sexta-feira passada em Lisboa, na primeira de uma nova vaga de apresentações que aconteça, mas essa é uma excelente pergunta, porque na verdade este livro é uma segunda edição, mas é uma segunda edição que é uma continuação daquilo que foi a edição de 2022, porque na verdade aquilo que foi acrescentado ao livro foi aquilo que aconteceu com o próprio livro desde que ele saiu. Claro, o que aconteceu com o próprio livro objeto e aquilo que aconteceu com os personagens do livro, desde lá com a personagem principal, que é a minha avó Carmo, mas que no livro é a avó Carmo, e quem ler o livro percebe porquê. E se calhar posso, ainda antes de entrarmos na discussão do livro, mas dizer que à medida que eu fui escrevendo e à medida que eu me fui apercebendo de que a história da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, era na verdade uma história tão igual a tantas avós, tantos tios, tantas mães, que apaguei todas as referências possessivas dos personagens. Portanto, o personagem, apesar de ser ela, não é a minha avó Carmo, é a avó Carmo. A minha mãe não é a minha mãe, é a mãe. Um bocadinho para universalizar um personagem que, pela sua história e pelas suas vivências, já acabava por ser bastante universal. Mas o livro
surgiu um bocadinho. Ele foi ainda, eu acho que em 2024 ainda foi quando eu quis voltar a ele pela primeira vez, 2 anos depois. E eu recomeço, julgo que é exatamente aí, na parte nova desta edição. Começo a dizer: hoje é o dia dos avós e eu hoje tenho muita vontade de voltar a este livro. Então escrevi na altura 3 ou 4 parágrafos, mas a coisa ficou um bocadinho parada. Mas foi crescendo. Eu acho que as pessoas que escreveram um livro, ou que tiveram vontade de escrever um livro, sabem bem que quando ele é para sair, ele tem mesmo de sair, porque começa aqui a remoer e a querer sair. Então voltei e fui escrevendo um bocadinho tudo aquilo que se passou com a minha avó, que felizmente continua bem de saúde, agora com 90 anos, feitos há uns meses, e que um bocadinho as histórias que o próprio livro teve. Eu acho que isto é engraçado. Começando por uma coisa que tu, se calhar, não de maneira involuntária citaste, não é? O facto de ser um livro ilustrado, não infantil. Bem, isto era uma coisa que me surpreendeu nas apresentações. Eu já publiquei bandas desenhadas, então tinha sempre de explicar: isto não é uma banda desenhada, é um livro ilustrado, porque era a primeira pergunta que me faziam. E depois, quando eu dizia que era um livro ilustrado, as pessoas assumiam que era infantil. Eu dizia: não, é para adultos. E quase sempre era uma coisa que me surpreendia. As pessoas perguntavam: mas é para adultos porquê? Tem coisas de cariz sexual? E eu falava: não, é um livro sobre a minha avó. Mas como nós não temos muita cultura de livros ilustrados para adultos, coisa que acontecia um bocadinho mais na Bélgica, onde eu vivi durante muitos anos, é um formato peculiar. Eu tenho perfeita noção disso. Ainda hoje, ou ontem, havia alguém que fazia uma recensão do livro e a primeira coisa que dizia: bem, não é uma banda desenhada como eu esperava que fosse, mas gostei muito, porque é um modelo ao qual nós não estamos muito, muito habituados, mas eu adoro. Acho que a componente visual, em todos os livros, mas neste particularmente, lhe acrescenta uma camada de leitura que eu acho que é excelente. E, portanto, ser um livro ilustrado, acho que lhe dá muito mais valor do que se fosse apenas um livro de texto corrido. E já agora, pegando exatamente nessa característica da ilustração, pergunto: como é que correu aqui a interação e o diálogo? Desculpa interromper-te, mas eu já vejo aqui um comentário. É a primeira vez que estou a fazer estes vídeos aqui no Instagram, não é? Por isso perdoem-me um bocadinho ser boomer. Mas vejo aqui a Margarida Ferreira que diz: e são arrepiantes as semelhanças com as nossas avós. Eu recebi dezenas de comentários deste género, mais ou menos longos, sobre o que eram essas semelhanças de família, e aquilo que eu fiz, que eu também conto agora na nova edição, e eu imprimo esses comentários todos. Por isso, para quem nos estiver a ouvir e quem já tenha lido ou vá ler o livro, se quiser fazer um comentário realçando o que quer que seja do livro, que o faça, que me envie, porque eu depois vou fazer o mesmo que fiz com a primeira edição. Eu vou juntá-los todos, vou imprimi-los e vou entregá-los à minha avó, como se fosse quase uma adenda ao livro original. Para ela estar ali depois na varanda a ver a autoestrada. Também. Ora, pegando na característica então da ilustração, a pergunta seguinte era: como é que correu esta interação e o diálogo com a Júlia da Costa? Principalmente tendo em conta aqui as diferenças que são semelhanças depois no fim, não é? Pois, isso é muito engraçado. Eu também não queria falar demasiado, porque depois revela o livro. Porque o livro, no fundo, como eu dizia, é muito sobre o próprio livro e fala destas histórias todas, mas muito resumidamente e escondendo alguns dos detalhes mais engraçados. Eu não conhecia a Júlia, eu não sabia quem era a Júlia, mas eu queria que o livro fosse ilustrado, como vos disse. Eu escrevi o livro a pensar já nas ilustrações que ele ia ter, sem ter nenhum ou nenhuma ilustradora em mente. E, portanto, eu fiz uma coisa muito simples. Fui à internet, fui ao DuckDuckGo, né? E procurei ilustradora francesa de origem portuguesa. Tão simples quanto isso, porque eu queria que fosse uma mulher, porque eu queria que a história fosse o mais feminina possível, porque é a parte da imigração que quase nós nunca falamos, é sempre a parte masculina, e depois podemos entrar nisso também, porque a minha história, a história da minha família é muito representativa destes clichês da imigração portuguesa para a França. Mas, enfim, queria que fosse uma mulher, se possível com uma história de migração e, se possível, com uma história de migração para a França. E a Júlia cumpria tudo isso. Então eu fiz uma coisa muito simples. Enviei-lhe uma mensagem: tenho este texto escrito, estou à procura de uma ilustradora, gostarias de ter tu. Porque eu, entretanto, quando encontrei o perfil dela, vi que politicamente estávamos alinhados, que ela faz uma ilustração muito política também, muito, muito progressista, e ela não só me responde que sim, como quando me envia a primeira prova de imagem, eu fiquei fascinado. Aliás, a primeira ilustração que ela me envia acaba por ser a capa da primeira edição. Okay. Isto é raríssimo. Aqueles que já trabalharam com ilustradores, e eu já trabalhei com alguns, de muitos perfis diferentes, sabem que é muito difícil
pelo menos para quem escreve, não é? Quem está do lado do qual eu estou e que visualiza a coisa, é muito difícil que o ilustrador acerte à primeira, no traço, na cor, enfim, na textura, em tudo aquilo que nós visualizamos para aquele livro em particular. A Júlia acertou à primeiríssima. Foi uma coisa fabulosa mesmo, fascinante, de imediatamente eu ter percebido. Não só vai ser esta ilustradora, vai ser exatamente este estilo. Não precisamos de nenhum retoque. Para vos dar um exemplo, uma banda desenhada que publiquei no ano anterior, há 2 anos já, tempo, com 2 ilustradores que até são meus amigos, nós tínhamos 30 pranchas, e feitas à mão, portanto não foi digital, feitas e pintadas à mão, 30, e depois recomeçamos do zero, porque percebemos, pá, não é por aqui, não é por aqui. Portanto, não é muito fácil adivinhar ou acertar no estilo à primeira. A Júlia acertou. E, uma vez mais, tentando não revelar demasiado, descobrimos que houve imensas coisas que nos foram juntando. Eu sou de números, não é? Eu não sou de acreditar em coincidências ou misticismos cósmicos, mas que houve uma série de coisas que nos uniu e que foi unindo ao longo do tempo. Houve, porque repara, eu estava a viver em Bruxelas na altura em que o livro foi escrito, a Júlia está a viver em França. Agora não só estamos os dois em Lisboa, como os nossos locais de trabalho estão separados por 50 metros. Também falo disso na nova edição. Nós casámos-nos no mesmo dia, no mesmo ano, e um dia que foi uma sexta-feira de final de outubro, não é propriamente um dia muito provável para um casamento. E então eu acho que todas estas coincidências, das quais eu também falo na nova edição do livro, acrescentam uma nova dinâmica. Eu acho que é engraçado, acho que é daquelas histórias que eu gostaria de saber sobre outros livros. Portanto, também, este livro foi escrito de uma maneira muito particular, até porque eu, quando escrevi a primeira edição, não era propriamente a pensar na sua publicação. Eu estava a escrever uma coisa que queria dar depois à minha família. Eu ia fazer uma edição de autor, 20 ou 30 cópias para distribuir pela minha família. Felizmente a coisa evoluiu e acabou por sair. Teve uma tiragem de 500 exemplares. Nós pensámos que ia ser uma coisa, se calhar, megalómana e que vendeu toda. Ela está esgotada já há bastante tempo, sem praticamente ter estado em livrarias. Eu acho que o livro, a primeira edição, esteve em 3 ou 4 livrarias, se tanto. Foi muito boca a boca de outras pessoas também com histórias semelhantes que iam partilhando esta história. E eu estava a te dizer isto porque depois, com a própria Júlia, fomos percebendo diferenças e semelhanças. E uma coisa importante para quem for ler o livro, embora eu também fale disso, é que a componente pessoal é da minha única e exclusiva responsabilidade. A componente política é da minha única e exclusiva responsabilidade. Mas eu queria que a dimensão histórica do próprio livro fosse acautelada também. E então eu pedi uma revisão histórica ao historiador Vítor Pereira, de quem eu também falo no livro várias vezes, que também não conhecia pessoalmente, passei a conhecer depois do livro ter saído. E deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu esqueci-me de dar um dado importante. É que eu só conhecia a Júlia, nós só nos conhecemos pessoalmente, quando o livro foi lançado em Lisboa. Portanto, nós fizemos todo o trabalho à distância, até porque também era no período do Covid e tudo isso, e só quando ele foi lançado em Lisboa, que nem sequer era a primeira apresentação do livro, é que nós nos conhecemos finalmente pessoalmente. Portanto, toda esta história. Mas o que eu estava a dizer, eu quis que esta dimensão historiográfica do livro fosse também acautelada, e então o Vítor Pereira, o professor Vítor Pereira, teve a simpatia de fazer a revisão do livro e corrigindo 1 ou 2 dados históricos, porque eu queria garantir que quem lesse o livro, para além de ficar com esta história pessoal, com esta história, enfim, porque o livro tem muitas leituras possíveis, não é? Pode-se ler três vezes focando-nos em coisas diferentes. Mas eu queria que esta questão da história fosse também uma garantia de qualidade e, portanto, tudo o que estiver errado é da minha única e exclusiva responsabilidade, porque o Vítor Pereira teve a amabilidade de fazer essa revisão e foi também por aí que nós percebemos não só que esta história é uma história semelhante a tantas outras e que eu e a Júlia, num particular que também não preciso revelar aqui, fica de surpresa para quem for o livro, representamos 2 extremos da imigração portuguesa para a França, não é? Ou as nossas famílias representam 2 maneiras muito diferentes de ter sido imigrante português em França, o que eu acho que também, porque nós descobrimos isto numa entrevista que estávamos a dar na Antena 1 na altura, eu acho que tudo isto acrescenta também uma dimensão de um interesse acrescentado ao livro, para além da dimensão mais ficcional, digamos assim, ou mais novelística. E depois com este acrescente nesta edição, isto acaba já por entrarmos aqui num metalivro, digamos assim, não é? Completamente. Mas assumido. Sim. É isso, não é? É um livro dentro do livro sobre o livro, não é? É um bocadinho isso que esta nova edição faz. Exatamente. Olha, e uma questão exatamente também
pelo facto de que as personagens serem despersonalizadas. Uma tentativa de personalizar com os nomes que vais dando. Como é que conseguiste fazer um relato pessoal que consegue ser tão comum a tanta gente? Olha, eu já sabia que havia muitos pontos em contacto, não é? Porque, apesar de tudo, eu conheço muitas pessoas, tive vários colegas com histórias parecidas com a minha. Eu já não fui imigrante, né? Eu fui ainda adulto. Eu já nasci em Portugal, mas eu tive colegas que nasceram em França e que vieram, fizeram uns anos de escolaridade em Portugal, alguns ficaram, outros regressaram à França pouco depois. E falando com todos eles, percebia que havia coisas em comum. Com a parte da minha família que se manteve em França, percebi que havia muitos outros portugueses que continuavam a lá estar, porque só para quem não terá ainda lido o livro, toda a história da minha família é de clichês, não é? Sair de uma aldeia do norte de Portugal, ir para um bidonville onde se fica durante alguns anos, depois ir para um outro bairro com outras famílias, não só portuguesas, mas da mesma cidade, até das mesmas aldeias de onde saíram os meus avós, fazer lá a vida e depois fixar-se também num sítio cheio de portugueses. Era evidente que tinha de haver muitos pontos de contacto. Regressar a Portugal e abrir um café, quer dizer, tudo isto é muito, muito comum nas famílias de imigrantes. Agora, coisas que eu achava que se calhar eram um bocadinho menos comuns é termos portugueses imigrados em França já de terceira geração, já que nem sequer falam muito bem português, aquele caso que eu cito no livro. Que se casam não só com outros portugueses de origem, mas outros portugueses de origem também da mesma cidade, no caso de Amarante, e que se vêm casar a essa cidade em Portugal, uma cidade que só conhecem quase como turistas, eu acho isso fabuloso. E entra um bocadinho nesta dinâmica de, permite-me a palavra sem a conotação negativa que ela muitas vezes tem, mas esta dinâmica de disputa de pertença, ou esta disputa de origem, um bocadinho uma coisa que eu vi na minha própria mãe. E a minha mãe regressou, eu julgo com 17 anos, 17 ou 18 anos, mas quando eu ainda era pequeno, entretanto passaram muitos anos, mas quando eu ainda era pequena, ela tinha se calhar mais anos de vida em França que anos de vida em Portugal, e eu conheci a minha mãe ainda nessa altura, ainda tenho recordações. A vida francesa, ou a cultura francesa era muito, muito presente em minha casa. Ela ia à nossa escola primária, a minha e do meu irmão, a ensinar francês aos meninos, e ensinar-nos francês. E eu estive literalmente a semana passada em casa dos meus pais a selecionar alguns discos para trazer para a minha casa de Lisboa, e estava a ver os discos que a minha mãe lá tinha, portanto, da adolescência dela, do início da idade adulta dela, e eram tudo música francesa. Portanto, há muita gente que tem esta, eu se calhar disputa não é boa palavra, esta multiplicidade de pertenças, digamos assim, que tanto pertence um bocadinho ao país de acolhimento, no caso França, como ao seu país de origem, ou de origem dos pais, no caso de Portugal, e que vive neste partilhar de identidades. E eu não acho que isso seja fraqueza, acho que isso é força, e como vivenciei isso na minha própria família, com a minha própria mãe, bem, numa história de migrações que só para a França tem vários centenas de milhares de portugueses, estatisticamente, não é? Sendo eu de matemática, como te dizia, estatisticamente era provável que houvesse mais casos. Mas recebi mesmo muitas mensagens, e deixo o apelo, continuem-me a mandá-las, de gente que me dizia, na minha família é exatamente igual. Ou esta mensagem, que sem eu ter pedido, já alguém aqui pôs no chat, dizer, eu revi muito nisto da tua avó. E isso alegra-me porque me parece que faz com que um dos propósitos do livro, que era ser também uma homenagem a estas histórias, foi cumprido. E que era, o livro tinha muitos propósitos, certamente, alguns mais egoístas, que era de eu preservar e manter a memória da minha avó para que a minha própria família, para que o meu filho, que provavelmente não se vai recordar da minha avó quando for maior, saiba que isto aconteceu, que isto foi a história da sua família, a sua própria história também. Mas depois há outros propósitos menos pessoais, e um deles era precisamente dar mais conteúdo a esta história da imigração portuguesa para a França, que eu acho que continua muito subrepresentada na nossa cultura popular e certamente nas nossas artes. Eu digo muitas vezes, e vou voltar a dizê-lo aqui, fosse isto os Estados Unidos e a história dos portugueses em França teria, sei lá quantos filmes, sei lá quantos livros, sei lá quantas séries. E todos eles, ou não todos eles, mas muitos deles, a fugir daquele típico clichê que infelizmente ainda é aquilo que retratamos quando falamos desta história, não é? Da porteira, do construtor, do trabalhador. A gaiola dourada, que é real, repara, a minha avó foi
mulher para toda a obra, não é? Foi empregada de limpeza, foi costureira, fazia tudo. E o meu avô trabalhou na construção civil, portanto, isso era o caso mais clássico. Mas dentro disso, eu acho que há 1 milhão de outras histórias por explorar, e eu quero, com este livro, ser um grãozinho de areia nessa grande história que tem de ser ainda contada. Olha, pegando exatamente nessas histórias, eu lembro-me sempre de, enquanto estava a estudar na universidade, lembro-me de passar por um grafite onde estava uma frase que era: todos somos estrangeiros em algum lugar. Uhum. Tendo em conta as posições extremadas atualmente e esta quase um movimento contra as migrações, torna-se mais essencial ainda rememorar esta questão da diáspora portuguesa e daquilo que nós também somos e fomos e continuamos. E continuamos a ser, exatamente. Não, eu acho que sim, não só a nossa. Portugal realmente tem números que não há muitos países que tenham. Não é? Eu acho que é importante nós termos noção disso. Nós temos números e uma percentagem da nossa população imigrada que não há muitos países no mundo que tenham. Não é? Nós temos uma enormíssima parte da nossa população que vive no estrangeiro. E ainda bem, quer dizer, ainda bem no sentido que se as pessoas estão lá e estão bem e querem fixar-se lá, ainda bem. Aquilo que eu quero é que o meu país, quero que todos os países, na verdade, mas certamente o meu, dê condições a quem nele queira ficar a viver, o possa fazer, para que ninguém saia obrigado. Eu saí, quando saí, felizmente não fui obrigado, vivi no estrangeiro 15 anos, porque quis, não me arrependo disso. O que quero é que ninguém saia por obrigação. Mas aqueles que saíram e estão bem e que querem lá ficar, e no caso da imigração portuguesa para a França, muitos destes portugueses já lá estão há décadas e se calhar já lá vão ficar. Aquela coisa que eu te dizia das identidades partilhadas, não é? Eu tenho gente da família que fica lá, que até gostaria de regressar, mas já tem netos em França e, portanto, não regressa porque quer estar perto da família. E sim, a tua pergunta faz todo sentido. Quando nós agora estamos do lado daqueles que vivem num país que é procurado, e em vez de nos sentirmos honrados porque o nosso país é procurado por pessoas para virem aqui viver, aqui fazerem as suas vidas, aqui darem os seus contributos, vemos nisso uma ameaça, então sim, estamos a ser até infiéis à nossa própria história. Estamos, em certa medida, a trair a luta e o sacrifício que os próprios portugueses fizeram ao longo de séculos. Já nem mas ao longo de séculos, mas certamente ao longo de uma boa parte do século XX. E isso entristece-me. E não é por acaso que o subtítulo desta nova edição do livro é Somos Todos Migrantes, porque realmente somos. Em algum momento da nossa vida, somos ou seremos. E se não somos nós, alguém que nos é muito próximo. E isso não é fraqueza, como eu dizia há bocadinho, é também uma força, porque a força da humanidade, aquilo que nos faz ser humanos, é também não conhecermos propriamente fronteiras. E se achamos que conseguimos ter uma vida melhor no outro lado, tomar a liberdade então de ir procurar essa vida melhor no outro lado. E também era um dos propósitos deste livro, embora mais acessório, digamos, mais a correr numa pista paralela, mas era também relembrar-nos a nós no presente aquilo que fomos nós portugueses no passado e com isso também tentar ter uma maneira diferente de no presente nos relacionarmos com a imigração, neste caso com o I, que chega ao nosso próprio país. Olha, e falaste aqui no título. E eu tenho que fazer esta pergunta. No meio de todas as expressões que a avó Carmen utiliza e utilizava também, porquê esta para título? Isso é fabuloso. Eu não sei se tens aí o livro, eu por acaso não tenho, mas só para mostrares o título, para quem estiver a ver e não conheça, é que o título não é em português, ou não está em português, ou não está em português atual, já explico isso. Se calhar deveria ter convidado o professor Marco Neves também para falar sobre isso. Porque repara, nós somos muito brincalhões com a minha avó, na minha família, não é? Eu e os meus primos brincamos muito com ela porque é baixinha, ou porque diz muitos palavrões, ou porque diz muitas palavras que eu sempre achei que eram erradas. Porque ela quase não teve escolaridade, veio de uma aldeia, depois viveu muitos anos em França, e eu achei, ela simplesmente não sabe falar bem português e ele faz estes erros todos, não é? Homem, auga, sei lá, uma série de coisas. E numa outra feliz coincidência, enquanto estava a escrever este livro, eu li o livro do professor Fernando Venâncio, falecido há pouco tempo, linguista, um livro que até foi um semi-best-seller em Portugal, que é Assim Nasceu uma Língua, portanto um livro sobre a origem da língua portuguesa, onde a teoria dele é que basicamente o português é o galego, que depois evoluiu com algumas coisas diferentes, porque, enfim, há duas entidades políticas distintas e, como tal, as línguas evoluem de maneira diferente. Não é? A partir do momento em que Portugal se transforma em Portugal, a língua segue um curso diferente,
Mas, diz ele, há ainda bolsas de resistência linguística em algumas partes daquilo que era a Galiza Magna, portanto, uma zona linguística galaica, digamos assim, onde também se incluem as aldeias dos meus avós. E dizia, então, ele no livro que nessas regiões ainda há muitas palavras do português arcaico, portanto, deste galaico ao português, deste galego, que se mantém. E depois há uma lista dessas palavras. E eu, ao ler aquilo, disse, isto são todas as palavras que a minha avó diz. Então aí foi um clique. Primeiro foi, bem, ela não está a falar mal, ela na verdade está a ser uma guardiã, uma preservadora da língua portuguesa antiga. Eu achei isso logo fabuloso. E mais, o título apareceu-me imediatamente. Eu não sei se já escreveste algum livro, mas eu já tenho alguns escritos. E o título é uma trabalheira desgraçada. Arranjar um título é uma coisa que custa horrores. E eu dou-te um exemplo. Eu tenho um ensaio escrito desde setembro, que espero que saia nos próximos meses. Ainda não decidi o título. Já teve 7 ou 8. Ando aqui a trocar. Um ensaio filosófico que publiquei há uns anos, A Liberdade dos Futuros. O livro já estava na gráfica para ser impresso e ainda estávamos a discutir o título com a editora. Portanto, eu costumo ter muita dificuldade em escolher um título porque acho que o título é mesmo aquilo que em 3, 4 ou 5 palavras, ou uma, tem de dizer... tem de explicar tudo o que está naquelas 200 ou 300 páginas. Uhum. Mas aqui foi o contrário. Aqui eu estava a escrever o livro e quando li aquela passagem do Fernando Venâncio, foi imediatamente, foi também digo. Então porquê? Porque primeiro uso uma palavra que se continua a usar em galego, portanto, contrariamente ao castelhano, que é também, que tem o V, contrariamente ao português, também em galego, é também. É com N, não é com E, mas é também. Ainda se continua a dizer assim. Portanto, uma palavra que era específica da maneira da minha avó falar. Também digo uma expressão que ela usa muito para corroborar aquilo que os netos dizem. E mais, eu quis que fosse um também digo usurpado no seu sentido a favor dela. Ou seja, não para corroborar aquilo que os outros estão a dizer, mas para ser ela, no caso, a reclamar a sua voz. E com isso não ser apenas ela, a minha avó, mas ser com ela todas as mulheres migrantes passadas, presentes e futuras. E na primeira edição, a capa é apenas a minha avó, está apenas a minha avó sentada, que foi, na verdade, a primeira ilustração que a Júlia me enviou, portanto, ela foi tão boa que acabou na capa do livro, e é a minha avó a olhar diretamente o leitor e a dizer-lhe também digo, portanto, também digo, é finalmente o meu momento de ter voz e contar a minha história, também digo, aqui está a minha história para vós, e nesta segunda edição então quisemos alargar um bocadinho isso, e aparece a minha avó na linha da frente, mas ladeada de outras mulheres, em que todas elas, não é porque o balão fala a todas elas, dizem também digo. Portanto, todas nós temos o direito à fala, temos o direito a contar a nossa história. É uma excelente pergunta, é das partes que eu mais gosto de contar, porque toda a gente me pergunta porque este título, não é? Que palavra é esta? E que, na verdade, foi uma coisa que se auto-impôs, o que, no meu caso, acredita, é muito complicado conseguir títulos que se auto-imponham, mas aqui foi também a avó Carmo a dar-me uma ajudinha. Olha, e já que este título é feito de coincidências, eu partilho também a minha apetência para personagens secundários e também o desejo dos chocolates. E então, daí a pergunta. Este livro também serve de alguma forma para celebrar aquilo que muitos de nós chamam a cultura popular, para não dizer pop, já para não utilizar o estrangeirismo. Sim, também repara, quando tu vens de uma família tão igual a tantas outras, naquilo que é, naquilo que foram as suas vivências, naquilo que são as tuas histórias, como é a minha, tu falares dessa família, já estás a aderir à cultura pop. Quando nessa família, nos teus avós, tens alguém que tem um café, bem, um café, por definição, é um lugar de comunidade onde as pessoas entram e saem e partilham as suas histórias. Tu aí estás também a ser transmissor de uma parte da história popular do nosso país. E depois os cafés são todos bastante parecidos. Olha, é aquela memória que eu tenho da máquina do café lá de Chimbali, não é? A fazer a torrefação não, a fazer a moagem e a tirar o café. Aquelas maquinetas de matar moscas, sabes que hoje em dia se vê menos, mas esse ruído está permanentemente a viver no meu cérebro. Dos sugos, das chicletes gorila e tudo isso. Bem, isso marcou a minha geração. Eu não sei que idade é que tu tens, mas que és um bocadinho mais novo que eu, mas a minha geração foi muito marcada por isso. Olha, essa é uma daquelas páginas que muita gente me fala, aquela que tem os sugos e as chicletes gorila. Que saudades, amo tão bem. Depois, claro, todos nós experimentámos isso. No meu caso, tive a sorte de experimentar isso todas as semanas naquilo que era o café da minha avó. E depois com um outro detalhe delicioso, que é o facto do café lá continuar. Ele encerrou em 2007, mas a casa dos meus avós é no andar de cima.
e eu vou lá agora com muita frequência, desde que regressei a Portugal, vou lá quase todas as semanas, e então, indo lá, nunca vou ao café. Eu, nestes anos todos, e já vão quase 20, não é? Estamos em 2026, entrei no café uma vez, e foi quando estava a tomar notas para a primeira edição do livro. E aquilo, como continua a ser dos meus avós, está exatamente como estava quando fechou. E é fabuloso, é como entrar imagina que tu tens memória de alguma coisa de há 20 anos, não é? Um museu pessoal. Exato. É a tua recordação de há 20 anos, uma coisa que tu conheceste desde que nasceste, e de repente vais lá e está tudo exatamente igual. E continua a estar. E é precisamente por isso que eu continuo a não querer lá entrar, embora passe lá todas as semanas. Porque sei que quando precisar de visitar ou revisitar essas memórias, basta-me abrir a porta e entrar. Então fiz isso uma vez e com um detalhe fabuloso, pronto, tudo continua mais ou menos igual, né? A máquina de café continua lá, os licores continuam lá expostos, a decoração está lá, está tudo igual, a arca frigorífica, e aquilo que me pareceu mais poético é o calendário que os meus avós lá tinham, continua lá e está com a data do último mês em que esteve aberto. Portanto, quase como numa recordação física, não é? Em formato físico, em papel, a dizer até aqui isto funcionou, a partir daqui é uma memória. E pronto, foi também muito bonito. Isso, agora, um outro propósito do livro, né? Já te falei de alguns, um outro propósito do livro era fazer com que as recordações e as memórias do próprio café, por parte daqueles que o frequentaram, fossem também preservadas. E eu fiz esse apelo enquanto estava a escrever o livro. Muitas pessoas me contactaram, mandaram-me fotos, contaram-me histórias, e algumas delas entraram depois, logo na primeira edição do livro, desde logo aquela onde eu falo de um espetáculo de magia e de hipnotismo que eu jurava que não tinha acontecido, e não só aconteceu, como me enviaram uma fotografia em que eu estou sentado a ver esse espetáculo de magia. Mas depois, quando lerem, também ficam a saber a história, que acho que é engraçado e que vale a pena. Olha, e algo que pode parecer estranho, principalmente tendo em conta a imagem que nós temos dos políticos. Como é que se conjugar o tempo de político ou o tempo de escritor? E o tempo de ser pai, que essa é outra coisa. Sim. Não, este livro, eu sou de escrita rápida, porque demoro muito tempo, às vezes anos, a pensar no que quero escrever. Okay. E há duas coisas que são mais ou menos comuns à minha maneira de escrever, incluindo as minhas coisas mais académicas, né? Eu também escrevi e publiquei várias coisas académicas, que é uma ligação ao tempo. Eu não sei se tu leste outras coisas que eu escrevi, mas se leres, has de reparar que eu coloco sempre indicadores temporais, ou de quando é que estou a escrever, ou de quando aquilo acabou, ou de que momento histórico é que estamos a viver no momento em que aquilo está a ser escrito. Eu gosto sempre de me colocar no tempo enquanto escrevo uma coisa. Acho que as histórias ganham com isso. E há uma dimensão de localização. Eu quase sempre me localizo, em particular a localização afetiva, que é quase sempre, no meu caso, a cidade de Amarante. E praticamente tudo o que eu escrevi há essas duas dinâmicas, de tempo e de localização. E aqui, no caso da minha avó, há uma terceira dinâmica, que é esta dinâmica de preservação da memória. Então, eu já há vários anos, não só pela via oral, pelas histórias que sempre fui ouvindo da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, mas para além dessa via oral, eu fui guardando algumas conversas, fui tomando notas, fui até gravando em vídeo algumas dessas conversas. E fui fazendo isso durante alguns anos sem saber bem o que fazer. Na verdade, aquilo que eu queria muito fazer e que espero um dia conseguir era uma peça de teatro. Também falo disso no livro, explico porquê. Porque o teatro era uma coisa que a minha avó adorava enquanto criança e que nunca teve a oportunidade de fazer, para além de ter feito uma vez um espetáculo amador na aldeia dela, uma coisa que ela ainda hoje, sei lá, 80 e tal anos depois, ou pelo menos 80 anos depois, continua a falar com imenso orgulho e imensa felicidade. Mas eu não sabia bem o que fazer. E tu tendo essas notas, como eu tive, eu basicamente pensei neste livro durante anos, eu pensei neste conteúdo durante anos. Quando me sentei a escrever, eu tinha duas coisas em mente. Porque eu depois escrevo assim muito de rajada, há muito texto mártir que depois sai e é corrigido, mas não fujo muito à primeira versão. E então neste texto fui escrevendo, em particular este livro, de uma maneira muito simples, com duas coisas em mente. Que tudo o que a minha avó me tinha contado, todas estas histórias, todos aqueles episódios de que ela gostava e que me repetia, se calhar dezenas ou até centenas de vezes ao longo da vida, iam lá ficar retratados. E uma segunda coisa que me dei como condição, que fossem as histórias contadas da maneira mais curta, mais direta e mais simples possível, para que a minha própria avó, quando lesse,
pudesse usufruir da leitura. E como eu vos disse, a minha avó tem 3 anos de escolaridade, consegue ler, mas com alguma dificuldade. Então as frases são relativamente curtas, os parágrafos são relativamente curtos, tem muitas piadas, quase anedotas contadas no livro, precisamente por essa dinâmica, porque eu queria que, para além desta questão dos episódios, para além de uma dimensão política que lá está, e uma dimensão até sociológica e filosófica que também está no livro, mas eu queria que, para além disso, houvesse esta dinâmica de quem quer que seja, incluindo uma pessoa mais jovem, pudesse ler o livro, perceber o que lá está e ter pelo menos a sua própria camada de leitura. Por isso é que uma pessoa de 16 anos vai ler o livro de uma maneira, uma pessoa de 30 vai ler o livro de uma maneira completamente diferente, e uma pessoa de 50 vai ler o livro de uma maneira completamente diferente. Alguém que tenha sido migrante vai ler o livro de uma maneira, alguém que não tenha nenhuma história na família relacionada com a imigração vai ler o livro de uma outra maneira completamente diferente. E isto é fabuloso e eu acho que também cumpre esse propósito do livro. E deixa-me dizer, embora eu também falo disto na segunda edição, que uma das coisas que eu mais gostei e que espero muito que aconteça com esta segunda edição é ter sabido que o livro foi usado em salas de aula. Né? Ele comentou no Plano Nacional de Leitura, os professores podem usá-lo nas suas próprias aulas de português. E eu sei que ele foi usado naquela que foi a minha escola secundária. E provavelmente ainda continua a ser, até deveria perguntar à professora. Numa dessas sessões, ou na sequência dessas sessões, eu fui convidado para ir apresentar o livro à escola e fizeram uma surpresa. Ele tinha sido discutido ao longo de alguns meses com os alunos, então vários dos alunos, eles próprios, tinham produzido conteúdo sobre as suas avós, sobre as suas histórias. E aí eu percebi que cada um de nós tem uma história diferente, mas no fundo muito semelhante àquilo que o livro retrata. Portanto, em termos de tempo, muito deste tempo é de preparação mental, digamos assim, ou de tomar notas. Depois a escrita eu imagino que dependa de cada pessoa, mas eu sou muito regrado, então quando começo a escrever, por norma, tento escrever todos os dias uma parte e vai avançando. Depois há períodos, sei lá, eu desde setembro que não escrevo uma linha, basicamente, né? Portanto, depende sempre do que for também o teu tempo, e escrevi este ensaio, este último ensaio, escrevi-o todo em 3 semanas, e foram 3 semanas em que eu estava de férias, com os meus pais e com os meus sogros, e portanto não tinha tanta obrigação de fazer as coisas da casa diariamente com o bebê, não é? Portanto, imagino que também depende um bocadinho do momento da vida de cada um de nós. Olha, e para terminarmos esta primeira parte aqui sobre o livro, já revelaste aqui um bocadinho, mas eu pergunto quais é que são os projetos para o futuro. Então, olha, este ensaio sobre andar a pé é um ensaio filosófico ou político, se quiseres, sobre andar a pé. Sobre andar a pé, o ato de andar a pé. Uma coisa que me deu muito gozo a escrever, porque parece a coisa mais banal de todas, e assim que tu começas a escrever... Eu leio muito filosofia de andar a pé, é uma temática que me apaixona há muitos anos, ando muito a pé, aliás, hoje... Desculpa? É quase Murakami. Não, é assim, tens muito o Kant, quer dizer, tens a escola peripatética na Grécia Antiga, isto é tão antigo como a filosofia, e andar a pé é quase aquilo que distingue o ser humano, não é? O ser humano, a espécie humana, caracterizou-se por se ter levantado e conseguir andar a pé mais distâncias do que os nossos antepassados, os outros primatas. Mas, para além disso, não sei, eu gostava de fazer uma sucessão, já tenho algumas coisas escritas aí ao meu ensaio A Liberdade dos Futuros. Eu gostava de o continuar. Já tenho o título, tenho alguns capítulos, é a Liberdade dos Comuns. Acho que precisamos ou continuamos a precisar de falar de liberdade. Não sei quando terei tempo. E depois é um bocadinho dependente daquilo que for também a minha disponibilidade. Eu tenho 3 argumentos para a banda desenhada, não bem iniciados, mas já alinhavados assim nas linhas gerais. Portanto, se calhar um dia deste é pegar um dos 3 e transformá-lo num guião e desafiar um ilustrador ou uma ilustradora a trabalhar comigo. Incluindo um sobre política e sobre a vida no Parlamento, que esse eu acho muito engraçado. É o que está mais avançado dos 3 e que se calhar gostaria de escrever também quando conseguir. Sim, até porque... Sabes, aquelas histórias dos corredores, há muita coisa, não é? Eu, como recém-chegado à política, descobri tudo estando lá, não é? E há muitos destes episódios que eu gostaria de retratar e guardar também, porque acho que da mesma maneira que eu tive prazer a descobrir, ou que me ria a descobrir, ou que achei estranhíssimo descobrir, acho que outras pessoas iam gostar também de descobrir. Sei lá, quantas estátuas é que há na Assembleia da República? Que animais é que estão representados nas pinturas da Assembleia da República? Qual é a separação entre os mictórios da Assembleia da República? É curtíssima, são para aí 5 centímetros. Portanto, há assim uma série de anedotas que eu acho que gostaria de contar e que seriam engraçadas, por isso se calhar esse talvez seja esse o meu próximo projeto de ficção. Ok, até porque
o comum dos mortais, digamos assim, olha para a Assembleia da República e vê assim quase uma fortaleza, não é? Portanto, não temos propriamente a noção. Eu, por acaso, durante a minha educação, acho que não fui. Uhum. Cá, algumas escolas organizam visitas, não é? Eu acho que não fui à Assembleia da República. Portanto, para mim, é Pois, uma imagem que eu tenho da televisão, não é? Portanto, exatamente, não exatamente. sei E como é. também por isso, não, é um excelente ponto, porque também por isso eu gostaria de ajudar a quebrar essa barreira e convido todos aqueles que queiram visitar a Assembleia da República, façam, ela está aberta, é a Casa da Cidadania, portanto, pertence aos cidadãos, mas também por isso quebrar um bocadinho essa barreira e dar a conhecer de uma maneira muito mais lúdica, muito mais ligeira. Portanto, não quero um livro de política ali propriamente dito, quero um livro ligeiro. Olha, estás a mandar ideias, vou escolher a minha editora agora a ver se ela quer avançar com isso. Já estou aqui assim, quase a impingir. Exato. Mas primeiro este, que Ok. não, porque eu vou dizer porquê, porque uma pessoa quando escreve tem sempre uma relação diferente com aquilo que escreves, não é? Com as tuas criações. E eu felizmente até hoje não me chateei ainda com nada do que escrevi, porque pode acontecer, não é? Porque estás num momento da tua vida, por isto ou por aquilo, mas este livro foi mesmo aquilo que mais gozo me deu a escrever, porque eu me vispo muito emocionalmente neste livro, não é? Eu partilho aquilo, não só que são as minhas vivências, mas eu partilho mesmo as minhas reflexões, tal como eu as vivi, tal como eu as vi, tal como eu as penso. Então, eu exponho-me completamente neste livro, como se calhar nunca mais me voltarei a expor em livro nenhum. Portanto, convido as pessoas a lê-lo porque acredito, e perdoa-me um bocadinho a imodéstia, que, que as pessoas gostarão de descobrir também esta parte da nossa história, né? Que muitas vezes está escondida e eu acho que as pessoas vão gostar. Tem aqui um bebê a chorar e a chamar-me. A chorar não, a chamar-me só. Olha, eu vou tentar ser rápido agora nestas perguntas. Eh, Foi só chegar uma fralda. Como é que começou a paixão pelos livros? Eu, certamente por influência familiar e pessoal, não é? Os meus pais são os dois professores, leem bastante, nós sempre tivemos muitos livros em casa, sempre fizeram questão de nos oferecer livros. Olha, nestas arrumações que estava, a semana passada que estava a dizer, fui procurar lá alguns livros para trazer também e encontrei um livro da Agostina Bessa Luís, a minha Uhum, conterrânea, também amarantina, O Dentes de Rato. Eu li aquele livro sei lá quantas vezes em criança uhum. e que tinha uma dedicatória dela para mim. Portanto, já aí os meus pais faziam questão de ir a estas sessões de apresentação, ou a sítios onde estivessem escritores e já para os filhos também deixar esse legado. E achei aquilo fabuloso. Um, ou ainda mais fabuloso, continuando na Agostina, que é uma escritora complicada, não, eu tive alguma dificuldade em entrar, não nestes livros infantis que adorei, não é? Os Contos Uhum. Amarantinos e Os Dentes de Rato, eu em criança devorei esses dois livros, li-os sei lá quantas vezes. Mas um livro que ela dedicou ao meu pai na altura, com uma dedicatória que eu adorei, que é Sempre Fiel à Terra Amarantina. Achei aquilo bonito para alguém tão ligado à minha cidade como eu sou, de um dos vultos maiores da cidade, como foi a Agostina, manter essa ligação, apesar de muitos anos que ela viveu no Porto e viveu fora da cidade. Mas pronto, foi certamente por influência e por mímica, né? Eu vi os meus pais a ler, queria Uhum. ler, tinha livros para ler e lia. Portanto, foi um bocado por aí. Segunda pergunta desta primeira parte. Eu tento sempre relacionar as diferentes artes e com as respostas a esta pergunta tenho conseguido adensar a minha playlist no Spotify. Uhum. E Devias eu passar para o passo. Cobuz ou para o Tidal, devias sair do Spotify. Uh, a minha pergunta é, e eu quase que adivinho a resposta, tendo em conta aquilo Uhum. que. Há alguma música ou músicas relacionadas com o processo da escrita deste livro? Há muitas, mas eu falo, não te vou dizer por uma razão simples, porque elas estão no livro e não quero spoiler. Mas isso é uma excelente pergunta, sabes que eu na banda desenhada Tempo, que saiu em 2024, como te dizia, também pessoal que a vê na medida em que é ficção pura, não é? Aliás, são coisas místicas, aí sim, mas
o que deu origem à história, a inquietação, porque todas as histórias nascem de uma inquietação, a inquietação que deu origem à história era algo que me perseguia desde os meus 6 ou 7 anos de idade. Portanto, essa banda desenhada ao tempo, e um dia desses podemos falar dela também numa outra entrevista se quiseres, era um calendário de arbustos que havia no Parque Florestal de Amarante e que eu achava aquilo fabuloso, um calendário que era atualizado diariamente. Porquê, não é? E então demorou 30 anos a nascer a história, mesmo, mas durante esses 30 anos ela foi crescendo comigo. E porquê que eu te falo disto? Porque eu nesse livro fiz questão de, no final do livro, ter a banda sonora que acompanhou o processo de criação. Por isso, essa é uma excelente pergunta. Todos os livros, pelo menos os meus, têm umas músicas, álbuns por norma, porque eu gosto de álbuns completos, que acompanham o processo de criação e que eu vou ouvindo de maneira muito, muito repetitiva enquanto escrevo. Olha, aconteceu mesmo com este ensaio sobre a andar a pé, né? O álbum Cantares, do Serrat, onde ele canta poemas do António Machado, o poeta espanhol. Ouvi-o. Bem, ainda estava no Spotify e o Spotify disse-me que foi de longe o álbum mais ouvido do ano. Ouvi sei lá quantas vezes de fio a pavio, né? Enquanto estava a escrever e a pensar na coisa. É uma excelente pergunta, mas neste particular não quero responder porque vos quero convidar a ver quais são as canções, porque elas estão lá descritas no livro também. Eu prometo não revelar. Olha, e terceira pergunta desta segunda parte, também já foste revelando aí um bocadinho, como é que é encarar um papel em branco? Olha, eu como te digo, é difícil pegar num livro só porque sim, eu quando me ponho a escrever, por norma já tenho muitas notas tiradas e mais ou menos um fio condutor. Depois mudo muita coisa, há coisas que, sei lá, que não entram ou que saem, mas por norma o fio condutor já lá está. E uma coisa que eu tento ter quando começo a escrever ou logo nos inícios é o fim. Eu sei que com os autores é o contrário. Eu tento quase partir do final para o início. E os finais do Time Indigo, tanto da primeira edição como da segunda, foram coisas que se me impuseram com bastante rapidez. Eu sei que vai acabar assim. Sei que vai acabar desta maneira, porque é desta maneira que eu quero que ele acabe, e é desta maneira que faz sentido que ele acabe. Mas há momentos em que temos de parar e paras um mês, paras 2 meses, paras o tempo que for. Olha, vais andar muito a pé para pensar na coisa, que era o que eu fazia também, e depois regressas e voltas à escrita. Eu, quando era mais novo, tinha Mas deixa-me só dizer, no meu caso também é fácil, não é? Porque eu não sou escritor, eu não me considero escritor todo, eu gosto de contar estas histórias. E sem pressa, não tenho nenhum contrato, não tenho nenhuma obrigação. Eu conto sempre as histórias como quero contar, no momento em que quero contar e nos meus termos, o que também é um privilégio, não é? E por isso, se publicar um livro a cada 5 anos, que saia um livro a cada 5 anos. Tem saído com mais frequência, mas se tiver de ser assim, que seja também. Eu ia dizer que eu, quando era mais novo, tinha uma mania engraçada que era pegar no livro e ler sempre a última frase. Isso, mas antes era uma mania que eu tinha. Tens com a última e tens com a primeira, não é? A primeira há aquele não, livro mas do eu Pepe Tela, que eu não me estou a lembrar, mas o Pepe Tela tem um livro que começa com portanto, e depois ele descreve porque é que começa o livro com portanto, né? Ele, moçambicano, como é que foi discriminado quando estava a estudar, julgo que em Portugal, e um professor lhe disse que um raciocínio, já não me lembro, eu li o livro há muitos anos, ainda adolescente, mas praticamente dizia que não pode começar por portanto, porque o portanto é consequência de alguma coisa. Então ele faz questão de começar o livro com portanto. Eu achei esse pormenor delicioso. E depois tens também, na Peste, do Albert Camus, há um personagem ultra secundário que durante todo o livro está ele próprio a escrever um livro e aquilo que lhe falta é a primeira frase, porque ele diz que a primeira frase tem de ser impactante. Então acaba por nunca publicar o livro, porque nunca consegue decidir a primeira frase do livro. E olha que isso marcou-me. Eu penso sempre muito, muito, muito na primeira frase de todos os meus livros. De todas as frases, é a mais cuidada, é a primeira sempre. Então, já que estamos aqui no rol de nomear livros, a penúltima pergunta é exatamente isso. 3 recomendações literárias. Não sei, é complicado. Deixa-me pensar. Então, que seja minimamente representativo. A escritora portuguesa, juntando escritores e escritores, mas a escritora portuguesa contemporânea que eu mais gosto é a Dulce Maria Cardoso. E dela, talvez o livro que eu mais tenha gostado é Os Meus Sentimentos, onde ela trabalha melhor a língua portuguesa, onde ela está ali mesmo um trabalho de sapa, de formiguinha, muito bem conseguido. Portanto, talvez Os Meus Sentimentos, da Dulce Maria Cardoso. Vou recomendar um livro que ainda há uns dias recomendei, que não é sequer o meu favorito do Albert Camus,
que é talvez o meu autor preferido, o meu pensador preferido. E já agora, o livro que eu acho mais conseguido dele é A Queda, La Chute, mas se calhar o livro que eu recomendaria dele é mesmo O Estrangeiro, porque me marcou muito quando o li. É um livro relativamente fácil, com imensas camadas de leitura. Eu acho que só devo ter lido talvez 5 vezes, e há sempre uma camada de leitura diferente quando se lê. E depois, um livro, deixa-me pensar, de banda desenhada, portanto, um ensaio, é ficção, mas quase filosófico, como foi o do Camus, um de romance da Dulce Maria Cardoso. Deixa-me pensar, numa boa banda desenhada, há muitas, não é? Eu gosto muito de banda desenhada, e queria tentar fugir um bocadinho aos clichês. Sei lá, o Watchmen está no meu top 10 de livros absolutos, não é? De todos os estilos. Mas, cara, vou recomendar um, porque eu vi recentemente que estava traduzido em português e que me marcou muito também quando saiu, em 2012, que é Lydie. Lydie, que é do Jordi Lafebvre, o ilustrador, e do Zidro no argumento. Li, gostei muito. Não é a minha banda desenhada preferida, longe disso, mas como vi que também está em português, acho que é uma boa recomendação para quem se quiser aventurar nas bandas desenhadas. Ok, e eu agora vou-me atrever exatamente por coisas que tu disseste aí no meio das tuas recomendações e vou-te dar 2 recomendações. Agradeço. Que não sei se leste já ou não. Uma é a Teoria das Catástrofes Elementares, da Rita Canedo, porque fala do colonialismo e também tem esta questão da memória e da cultura popular. E pronto, e acho que é um livro, eu já o recomendei N vezes aqui nestas conversas. E outro, que também é uma banda desenhada de um autor nacional, que se chama Miguel Pérez, e é O Pescador de Memórias. Também não li. Pronto. Agradeço, vou procurar. Tendo em conta esta questão dos idosos e da memória e de como preservar a memória, acho que são duas recomendações boas. Boa, agradeço. E então chegámos à última pergunta, portanto conseguimos. A última pergunta é assim um bocadinho, dá que pensar. E ficam um bocadinho embasbacadas com esta pergunta. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Eu sou um privilegiadíssimo. Eu acho que tive uma sorte. Eu acho que a vida toda ela é feita, como eu te dizia, eu sou engenheiro, não é? A minha formação inicial é engenharia. Eu sou muito cartesiano na minha maneira de pensar. Acho que ou temos sorte, ou temos azar, ou andamos nos entretantos. E eu, numa distribuição normal de Gauss, acho que estou naqueles que têm sorte na vida. E a minha vida foi feita de uma série de coincidências. Eu tenho tido sorte, uma família que me ama, nascer numa família com recursos. Meus pais são professores, como eu te dizia, contrariamente àquilo que foi a vivência dos meus próprios pais em crianças. Até, sei lá, ter ido para Erasmus à última da hora, porque o meu colega que tinha melhor média que eu não quis ir, ter conseguido fazer o meu estágio na Índia, porque à última da hora a minha colega que ia para lá também não quis ir. Portanto, a minha vida foi feita de uma série dessas coincidências. Portanto, tinha de ser um título alegre, feliz e onde isso estivesse presente. Portanto, qual seria? Eu disse que tinha muita dificuldade com os títulos, tenho já essa desculpa. Porque uma coisa que eu te poderia dizer, que é um dos títulos de trabalho deste meu ensaio sobre andar a pé, é Vai-se Andando. Porque eu acho que Vai-se Andando é lindíssimo, porque tem esta coisa de desenrasque, vai-se andando, nem bem nem mal. Mas por outro lado... Eu sou alentejano, portanto o Vai-se Andando é uma coisa que eu recorrento. Mas sabes que eu penso muito nisso, e era um bocadinho por aí que eu queria usurpar a própria expressão, é que Vai-se Andando não é uma coisa forçosamente negativa, que tu continuas, não é? Há sempre cadência, tu não paraste. Então, Vai-se Andando não é forçosamente mau, como nós muitas vezes queremos que seja quando utilizamos a expressão. Não sei, teria mesmo de pensar, como eu disse, eu para os meus livros demoro 5 meses a pensar, imagina para o livro da minha vida, não é? Ia precisar de um bocadinho mais de... Mas eu vou pensar nisso e depois vou-te mandar uma mensagem quando tiver decidido. Mas se for um vai-se andando, para mim é soberbo. Sim, porque repara, assim, os grandes títulos, os grandes títulos, os títulos perfeitos, sei lá, à la recherche du temps perdu, né? Em busca do tempo perdido. Isto é fabuloso. Como é que alguém vai algum dia conseguir encontrar um título sequer próximo disto? É ótimo. E aí sim, um livro de vida também, não é? Com todas as histórias do Proust ali contadas. Não sei, teria mesmo de pensar. Mas teria certamente uma ideia de felicidade, de sorte, de privilégio e de vontade de continuar a viver como vivia até então.
algo por aqui. Ok, sim senhor. Muito bem. Pronto, terminámos aqui a prova de fogo. Agradeço mais uma vez o facto de teres aqui acedido aqui ao desafio de falarmos um bocadinho então sobre o... Também digo. A ilustração fabulosa da Júlia. Verdade, é Depois verdade. esqueci-me de dizer, são mais de 100 ilustrações. Portanto, tem um trabalho de ilustração magnífico, que merece os seus louros e que merece a sua leitura só pelas ilustrações também. Para quem gostar de ilustração, de livros ilustrados, vai ficar muito, muito, muito bem impressionado. E pronto, não é querendo menosprezar algumas ilustrações em detrimento de outras, mas há aqui ilustrações que quase que valem só por si, não é? Sem dúvida. Sabes que eu vou imprimir algumas, acho que algumas valem mesmo pósteres. Sem Exato. dúvida. Pronto, então boa noite, não quero intrometer mais nos assuntos familiares. É hora de jantar. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pela leitura. Obrigado, obrigado. E para quem estiver a ouvir, faço um novo apelo. Não hesitem em enviar-me as vossas leituras, os vossos comentários, Ok. que depois farei chegar tudo à minha avó. Sim, senhor, sim, senhor. Eu vou fazer isso seguidamente. Obrigado. Agradeço. Um Obrigado. abraço.